melhor maneira de lidar com qualquer período de crise. Você buscar o autoconhecimento, porque a crise, pelos olhos da astrologia kármica, as crises estão alojadas na nossa casa 8, na casa 8 do nosso mapa, né? Como assim alojadas? Na casa 8 que a gente mergulha dentro do nosso ser, buscando o autoconhecimento e tentando resolver as nossas questões mais profundas, as nossas dores mais profundas, os traumas e tudo mais, que são resultado de crises. E a casa 9, que é a casa que vem logo depois, ela é a casa que mostra como você saiu dessa crise. Ou seja, toda crise, né, todo momento em que você é obrigado a olhar para si mesmo, a mergulhar dentro de você, a se conhecer melhor e buscar essas respostas, isso vai fazer com que você se transforme. Assim como, né? Vamos falar aqui de uma crise um pouco mais instantânea. Você sai na rua para fazer qualquer coisa e é assaltado, tá? E aí vamos dizer que tenha sido só o assalto, que você foi assaltado, te roubaram, alguém chegou com uma arma, um canivete, uma faca, ou simplesmente veio te agredir de alguma forma, levou sua bolsa, ou seja o que for. Aquele evento gerou uma crise em você. Como você reage a esse evento, a casa 8 do seu mapa vai dizer, tá? Se você vai reagir, literalmente reagir, fazer alguma coisa, ter uma reação contra o assaltante ou tudo mais, ou se você vai ficar cristalizada, ou se você vai chorar, enfim, essas questões, né? Como é que você vai reagir a esse evento é explicado pelas condições da sua casa 8. Mas aquilo gera um trauma em você, mesmo que seja uma coisa passageira, você não sai daquela situação igual você estava minutos antes de acontecer. Por quê? Porque aquilo vai fazer com que você repense várias coisas na sua vida. Então, ou você não vai querer mais passar naquele lugar, ou você vai se precaver de alguma forma. E é interessante que as pessoas que têm um Saturno na casa 8 são pessoas que estão preparadas para a crise, porque elas já previram isso antes, né? Ela se prepara para tudo que pode dar errado no momento de crise, ela sabe mais ou menos como é que ela já vai se comportar nesse momento. Mas para as outras pessoas que não têm, pode reagir de qualquer outra forma. Mas você não sai de uma experiência como essa igual você era minutos antes. Então, mesmo que tenha sido uma experiência curta, aquilo pode causar um transtorno longo, duradouro ou curto, mas de qualquer forma você vai sair modificado, você vai sair desse evento com uma outra visão sobre aquela situação, sobre o lugar onde você foi assaltado, você pode querer evitar aquilo depois, você vai pensar em outras formas, não vou carregar minha bolsa mais dessa forma, não vou andar assim, vou andar na rua mais atenta, enfim, você tem uma pequena transformação. E crises de várias intensidades vão gerar menores ou maiores transformações. Mas toda crise dessa, toda situação inesperada, todo evento que às vezes é curto, mas às vezes é longo, como foi o caso, né, da pandemia, ou como é um caso de um trânsito, por exemplo, para uma área do nosso mapa, um trânsito de um planeta mais lento, que aquele período de tensão dura, às vezes, né, um trânsito de Plutão, ele dura 5 anos entre o primeiro momento em que ele começa a se aproximar de um planeta ou de um ângulo até terminar, porque ele anda muito lento, porque ele vai, porque ele volta. Então, todo aquele período de tensão pode durar 5 anos. Então, ninguém sai de um período de tensão de 5 anos da mesma forma que era antes desse trânsito acontecer, não é? Então,
eu estou falando de Plutão, que é um ciclo longo, mas nós temos outras, né, como eu falei, do assalto, que foi uma coisa que aconteceu ali em 2, 3, 5 minutos, dependendo da situação, mas a gente vê situações, até quem assiste jornal, que você vê que às vezes uma crise dessas, um evento desse, gera uma morte. E essas situações, né, elas são reflexo da casa 8. Então, como isso vai se desenrolar e qual o resultado, como é que você depois vai sair, vai estar, como é que você entra na casa 9, como é que você, o que você aprende com esses momentos, com essas situações de crise, vão resultar em modificações na sua vida, tá? Ai, não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.